agonia, não bateu desespero, não bateu pânico, mas ele lembrou que servia a um Deus grande, ele lembrou que servia ao Todo-Poderoso, ele lembrou que servia Jesus, ele lembrou que servia o Deus do impossível, que poderia operar o impossível ainda por ele. Ele lembrou que ainda existia um Deus que ainda estabelecia seu propósito na terra, e ele disse: eu vou clamar. Ele se rendeu, ele clamou, ele suplicou, ele orou, ele se humilhou, e Deus entrou com providência. O segredo ainda, amada igreja, é se humilhar diante de Deus. O segredo ainda é orar diante de Deus. Ele tomou uma atitude certa, deu seu coração, clamar, buscar. Lembrou do Deus a qual ele servia, lembrou da grandeza do Deus a qual ele servia. Não naquele momento de dor, de sofrimento que ele estava passando ali, noites mal dormidas. Lá na frente, no cântico dele, ele vai dizer: noites mal dormidas, noites sofridas, dias de angústia, porque ele estava doente, uma doença mortal. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele iria morrer, mas uma oração mudou todo o contexto. Um clamor sincero mudou todo o contexto da vida deste homem. Uma atitude certa em um momento de dor mudou uma história. A oração sempre deve ser o nosso primeiro recurso, independente da situação. O nosso primeiro recurso deve ser a oração. Quando a notícia chegou perante ele, Ezequias, coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer, a primeira atitude dele foi orar, foi clamar, foi pedir ao Senhor, pedir àquele que pode todas as coisas, foi clamar àquele que ele sabia que era o Deus do impossível, porque ele servia, ele sabia que Deus poderia mudar a situação, que Deus poderia mudar o quadro. Então ele foi orar, ele foi clamar, ele foi se render. Nas nossas vidas não é diferente, independente do que estamos passando ou que iremos de passar, é necessário em primeiro lugar orar, clamar, suplicar ao Senhor, porque a direção vem dele, o conduzir vem dele, o comando vem dele. Não há outro comando senão provém dele. O comando da vida do cristão que busca ele vem dele. A direção da vida do cristão que verdadeiramente busca o Senhor, adora o Senhor, vem dele. Então não temas, não tenha medo, apresente a situação em oração diante do Senhor, porque ele é aquele que dá a direção certa, ele é aquele que dá a estratégia certa, ele é aquele que dá o conduzir certo para nossas vidas. Assim como foi na vida de Ezequias, não é diferente nas nossas vidas. Deus, ele tem o conduzir certo, ele tem a direção certa, a estratégia certa. E para eu e você receber esta estratégia, essa direção, só orando, só clamando, só buscando, só se rendendo a Ele, reconhecendo que só Ele pode, que só Ele tem o poder, que só Ele tem a autoridade, que só Ele pode fazer. A confiança gerou em Ezequias força para clamar. Quando chegou aquela notícia para ele, e mediante o que ele já vinha passando no decorrer daquele período que ele estava enfermo, mas gerou a confiança que ele tinha em Deus, gerou nele força para clamar. Talvez humanamente ele não tinha mais força, porque ele estava enfermo, debilitado, fazia dias que ele vinha enfermo. Mas a confiança que ele tinha no Deus a qual ele serviu, gerou nele força para clamar, força para buscar, força para interceder, força para suplicar diante do Senhor. Ali clamou, gerou neste homem força. A minha, a tua confiança precisa gerar dentro de nós força e convicção que Deus ele pode, que Deus ele é soberano, que Deus ele não perde o controle de nada, que Deus não perde a direção de nada. É necessário ser gerado dentro de mim e de você a confiança que Deus ele pode, que Deus ele é. E neste homem, a confiança que ele tinha gerou, e a primeira atitude dele foi clamar, foi se render ao Senhor, foi rasgar o seu coração ao Senhor. Quantas vezes o que está faltando na minha, na tua vida, é rasgar o coração perante o Senhor, relatar tudo o que está acontecendo em nossas vidas perante o Senhor. Qual é o teu esbirro, o teu espanto? Qual é a tua dor no momento? Quantas vezes o Senhor quer que a gente venha rasgar o nosso coração? Senhor, não suporto mais. Senhor, não aguento mais. Senhor, chega aqui, muda, Senhor, a minha vida, contexto da minha vida. Quantas vezes Deus está querendo de mim e de você um
clamor sincero. Rasgar o coração perante Ele. Mas quantas vezes nós desabafamos e não queremos desabafar com o Senhor? Abrir o nosso coração para o Senhor. Rasgar o nosso coração perante Ele. E deixar Ele refrigerar. Deixar Ele trazer o socorro. Deixar Ele acalmar dentro de nós. Muitas vezes é necessário nas nossas vidas. Rasgar o nosso coração com sinceridade perante Ele. Quando há confiança, há certeza que Deus pode mudar a história. Ele orou com sinceridade. Precisamos ser sinceros para com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. É necessário. Haja com sinceridade. Haja com verdade diante do Senhor. Porque o que o Senhor procura é os corações verdadeiros. É os corações sinceros diante dele. Quantas vezes o Senhor quer que eu e você venha assim, apenas sincero, verdadeiro, verdadeira para com Ele? Quantas, o Senhor sabe, o Senhor esquadria nossos corações, Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe. Mas muitas vezes Ele quer ouvir da minha tua boca a sinceridade que está lá dentro. A verdade que está lá dentro. Quantas vezes Ele quer ouvir isso da nossa vida? Quantas vezes Ele quer somente que tiramos um tempo, fechando a porta do nosso quarto, abrimos ali o nosso coração para Ele e falamos tudo o que está aqui dentro. Mas irmão, mas Ele não já conhece, mas Ele não sonda. Mas quantas vezes Ele quer ouvir da nossa boca? Quantas vezes Ele quer um momento a sós comigo com você? Talvez o Senhor queira de mim e de você um momento a sós para com Ele. Com verdades, com sinceridade perante Ele, assim como fez esse rei. Precisamos sempre que entrar na presença do Senhor, entrarmos com verdade, com sinceridade nos nossos corações, independente o como esteja, mas é necessário a verdade e a sinceridade. Aquilo que há em nossos corações, o Senhor Ele já conhece, mas muitas vezes Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Diante da dor não devemos nos calar, mas apresentá-la diante do Senhor. Este homem estava doente, com dor, sofrendo. Ele vai dizer no seu cântico que passou noite amargurada, noite de sofrimento. Diante da dor devemos não nos calar, mas apresentar diante do Senhor. Se calar para o mundo e apresentar diante do Senhor.